O Senhor é indulgente e favorável, paz e bem. O Senhor é bondoso, Ele é compassivo. Seja bem-vindo ao nosso canal, Padre Alisson Parro. Que bom que você voltou para juntos, neste momento, por meio do nosso canal aqui no YouTube, refletirmos sobre a beleza do Evangelho Dominical que nós colocamos aqui na nossa descrição, que você pode ler, meditar, seja sozinho ou com a sua família, com o seu grupo de estudos. Se você não fez essa sua inscrição no nosso canal, faça-o, porque você vai nos ajudar a chegar a outras pessoas. Indique esse canal para ministros da palavra, da Eucaristia, coordenadores de pequenas comunidades, círculos bíblicos, pessoas que às vezes desejam ter um instrumento numa linguagem pastoral, uma linguagem simples, para entenderem melhor a palavra de Deus e não encontram. Então este é o canal, foi dirigido exatamente para você, com essa finalidade catequética. Estou feliz que nós estamos crescendo cada vez mais nesse sentido. Nossas reflexões duram mais ou menos em torno de 20 minutos, não esgotamos todos os textos, mas focamos mais no Evangelho, porque é impossível fazer uma reflexão dentro dessa perspectiva. O Evangelho deste final de semana, de maneira particular, toca a minha vida. Eu vou partilhar uma coisa da minha história aqui com vocês. Quando a gente estuda a Sagrada Escritura, nós podemos ter todo o rigor possível científico, como nós temos aqui. Estou aqui em Roma fazendo meu doutorado em Teologia Bíblica na Gregoriana. Só que aquele que interpreta a Bíblia jamais pode esquecer que quando ele o faz, deve fazê-lo de uma forma a entender que a Bíblia, a palavra de Deus presente na Sagrada Escritura, fala a nossa vida, ao nosso coração. Então, quando nós explicamos a Bíblia, nós devemos explicar a Bíblia a partir também da nossa história, da nossa percepção. Isso não quer dizer subjetivismo, mas aquele que prega em primeiro lugar para si mesmo. Aquele que fala aos outros, fala em primeiro lugar para si mesmo. E o povo de Deus percebe quando a fala é apenas técnica, da boca para fora, ou quando o pregador de fato, antes de falar, a palavra chegou primeiro aos seus ouvidos e ao seu coração. E aí o que sai da boca é consequência dessa experiência que ele fez do encontro com o Senhor. E nós temos que ter humildade em relação a isso. Veja, eu preparo sempre aqui a reflexão, eu acho que a gente tem que preparar, meditar às segundas-feiras. E logo depois que eu preparei o Evangelho deste final de semana, vocês vão ver que vai ter sintonia isso, eu recebi a triste notícia da morte da minha sobrinha no momento do parto. Ou seja, o meu irmão e minha cunhada esperavam essa minha sobrinha, a Maísa, e no momento do parto, nós não sabemos se foi um procedimento médico, o que aconteceu de fato, ainda vamos averiguar. Na realidade, ela veio a óbito, uma menina tão bonita, que depois eu vi as fotos e tudo mais. Veja, uma fatalidade que aconteceu na história da minha família essa semana. Por isso eu peço a sua oração, pela minha família, para que possa o meu irmão, minha cunhada, ressignificar esse processo de dor, de luto, de fatalidade, porque não existe algo mais doloroso que uma mãe, no momento do parto, vendo que a sua filha estava perfeita, essa menina veio a óbito, E eu falava exatamente para o meu irmão e para minha cunhada que a paternidade e a maternidade não se medem pela quantidade de tempo que um pai e uma mãe podem ficar e estar com o filho neste mundo, que seja um minuto, que sejam 40, que sejam segundos, mas um pai e uma mãe é um pai para a mãe para sempre, porque é o nosso desejo de eternidade, Os filhos que Deus nos deu, não importa a quantidade de tempo que estiveram com os seus pais, é para todo sempre. E por que eu falo sobre isso? Porque enquanto eu preparava esse evangelho, ele vai falar um pouco dessas realidades de fatalidade, desses acontecimentos da vida que tocam a nossa história. Então eu gostaria que você ficasse comigo até o final e você vai entender como esse exemplo da minha vida, que eu estou trazendo aqui da minha vida pessoal, como intérprete da Sagrada Escritura, um teólogo que se esforça por se aprofundar na riqueza da palavra de Deus, como isso também está no exemplo que nós teremos hoje no Evangelho. Veja que quando a gente fala da Bíblia, a gente fala para a nossa vida, a gente fala para a nossa história. O Evangelho deste final de semana, Lucas capítulo 13, de 1 a 9, está dentro de um contexto. Se vocês olharem um pouquinho antes, do capítulo 12, 54 a 59, Jesus falava para as multidões sobre a necessidade de observar os sinais dos tempos. Então, Jesus usava os exemplos do dia a dia. Eu venho de uma cidade pequena, de 4.000 habitantes, onde mora meu irmão, Sebastianópolis Sul, no estado de São Paulo, e lá tem muitos agricultores. E lá eu me lembro, quando eu era pequeno, as pessoas sabiam exatamente quando iria chover. Olhando os sinais do tempo, de onde ficava um pouco mais escuro o céu, o tipo de nuvem, sabiam que ia chover e geralmente acertavam. Jesus está usando esse exemplo do cotidiano das pessoas para falar, olha, se vocês são capazes de observar os sinais da natureza, vocês não são capazes agora de observar o que está acontecendo do ponto de vista da ação de Deus na história de vocês?
Então veja, a gente está dentro desse contexto, saber discernir, saber observar. Então o cristão ele tem que ter o olhar da fé para a sua história, inclusive dentro dessa quaresma que nós iniciamos hoje, o terceiro domingo, para observar a ação de Deus na nossa vida, em cada momento, seja no momento de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de morte ou de vida. Então nós temos que ter esse olhar da fé que nos ajuda. Depois do versículo 9, vocês vão ver que Jesus vai libertar uma mulher que há 18 anos, ela estava encurvada, ele vai fazer isso em dia de sábado, esse número de 18 anos, 18 está ligado aos 18 da Torre de Siloé, vocês vão ver daqui a pouco, e o capítulo 13 vai falar exatamente um pouco disso, do julgamento, do que é o reino de Deus, a vinda do reino de Deus, sobre a necessidade de entrar pela porta estreita, de acolher quem é a pessoa de Jesus. E ele termina o capítulo 13 falando, nós não vamos ver isso, mas na Bíblia você pode verificar: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que te forem enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos como uma galinha recolhe seus pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Então, quando você for explicar esse trecho, mostra exatamente sobre essa realidade do discernimento para nós acolhermos aquilo que é o novo entre nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo é Deus mesmo visitando a nós, A gente vê isso lá em Lucas capítulo 7. A visita de Deus não é para só julgar, mas para aqueles que creem é para salvar, é para libertar, é para ressignificar a história. E nessa quaresma você tem que receber a visita de Cristo na sua vida. Então, tanto é que nesse terceiro domingo nós vamos falar sobre essa realidade da conversão. Domingo que vem, quarto domingo da quaresma, nós falaremos sobre a parábola do Pai misericordioso. E no quinto domingo da quaresma, sobre a mulher adúltera que será perdoada por Jesus. Então, nós temos toda uma pedagogia aqui nesses próximos 3 domingos, como que é a experiência que nós fazemos da misericórdia de Deus, que é quando nós nos convertemos, nós arrependemos diante da palavra de Jesus, nós encontramos a verdadeira face de Deus, que é um Deus que é Pai de misericórdia, e isso nos leva a mudar a nossa atitude em relação aos outros pecadores. Nós não vamos usar as nossas mãos mais para jogar as pedras, mas nós usaremos as nossas mãos para acolher, para pegar a pessoa pela mão e levá-la até Deus, como nós fizemos a experiência. Então, veja, quando esse processo é verdadeiro, quando nós nos abrimos à palavra de Deus, a palavra de Deus nos transforma, nos faz mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo que você deve almejar para a tua vida nessa quaresma, lendo a palavra de Deus e sempre trazendo a palavra de Deus para o dia a dia da sua história. As comunidades que fazem o processo catecumenal, o que é isso? É quando nós temos adultos que não foram batizados, serão batizados na vigília pascal. A liturgia dá a possibilidade de hoje mudar o evangelho, no domingo, escolher o evangelho da Samaritana, e aí nós teremos toda uma sequência para que a pessoa faça o processo catecumenal. É uma possibilidade, se você não sabe disso, existe o RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, aqui na Europa, na França especial, está bem avançado, com muito mais seriedade, e no Brasil nós precisamos levar mais a sério a formação dos nossos adultos na experiência de fé. Vamos olhar então o Evangelho, eu vou explicar para vocês versículo por versículo, e Deus vai nos ajudar a fazer todo esse processo bonito para que você também possa crescer na experiência de Deus. Então eu falei do contexto dos sinais dos tempos, e no versículo 56, capítulo 12, 56, Jesus tinha feito uma pergunta: por que não discernis o tempo presente, esse momento oportuno? Então é a pergunta: por que você não é capaz de discernir e reconhecer a voz de Deus nesse tempo presente da tua vida, nesse momento? E qual que é o tempo presente que nós vemos no Evangelho? Veja, enquanto Jesus falava sobre isso, olha o que aconteceu, versículos 1 e 2. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer de todos do mesmo modo. Ora, por que se fala essa notícia para Jesus? Veja, hoje nós vivemos uma sociedade que muitas pessoas adoram ver esses programas que só falam de tragédia, de morte, não é? Não é algo novo. Na época de Jesus, entre aspas, já existia isso. Não tinha televisão, mas veja, essas tragédias, mortes, assassinatos, sempre atraíram a atenção das multidões e levam isso até Jesus. E por que levam isso até Jesus? Veja, aqui nós temos, você vai refazer agora a sua imagem de Pilatos. Muitos católicos, ao lerem a Bíblia, têm uma imagem de Pilatos muito suavizada, como se Pilatos fosse um coitado.
Esse fato só é mencionado aqui no Evangelho de Lucas. Porém, nós temos outras fontes históricas que falam sobre quem era Pilatos. Pilatos não era coitado coisíssima nenhuma. Por exemplo, Filon de Alexandria, que era um pensador judeu que vivia lá no Egito, ele tem algumas informações sobre Pilatos. Ele fala que Pilatos era um tirano, ele era um corrupto, ele fazia execuções sem processo legal, ele tinha uma crueldade sem limites, tanto é que Pilatos não ficou muito tempo como procurador romano lá na Judéia. Então, veja, nós temos um pouco de fundo de história, dessa verdade realmente pode ter um fundo histórico verdadeiro. Nós não temos um relato além de Lucas, mas Pilatos não era uma pessoa tão boa gente como o pessoal pensa, ou um coitado. Então, se alguém mostrasse que estaria se rebelando contra o poder romano, Pilatos não hesitava a executar o processo, mesmo que fosse sem processo legal. Era esse o verdadeiro Pilatos histórico que nós temos aqui. E veja, o que escandaliza aqui o pessoal? Veja, que enquanto esses galileus faziam o sacrifício, eles foram mortos. A Galileia, que é de onde Jesus veio, era considerada uma terra de rebeldes na época. Muitos, inclusive, ali surgiram possíveis messias, que, além de Jesus, historicamente falando. Então, isso aqui também não é novidade para nós. Então, o que escandaliza aqui é o fato deles terem sido mortos durante o momento que faziam o sacrifício. E por que isso? Porque Pilatos, ao fazer isso, ele não respeitou o espaço sagrado do templo. Outra questão, profana então a realidade, porque quando você derrama sangue, o sangue era visto algo que tornava as pessoas impuras. A mulher, quando menstruava, ela tinha que se ficar um pouco retirada, não podia fazer o seu culto no templo. A mulher, ao acabar de dar à luz, também não. Outras situações. Então, o sangue, ele tornava pessoas impuras porque o sangue era ligado à vida. Então, ao fazer isso, Pilatos não respeitou a santidade do local sacro. E, além do mais, esses galileus foram mortos de uma maneira cruel, né? Então, Pilatos ordenou matar esses galileus. Veja, Jesus falou assim, vocês estão pensando que vocês são melhores do que os galileus? Por que Jesus está usando, então, essa informação? Porque na época, isso aqui era uma mentalidade da época, e que às vezes tem essa mentalidade até hoje, em que as pessoas pensam que eles morreram daquele jeito porque eles eram pecadores, eles mereciam. Jesus fala, não, senhores. Jesus combate essa mentalidade que era muito em voga na época, associando a morte, a catástrofe, a doença, as tragédias, as fatalidades da vida ao pecado, seja da própria pessoa, alguém da família, um antepassado. Jesus fala, não. Jesus não critica aqui Pilatos, ele não fica fazendo uma crítica a Pilatos, ele não dá uma interpretação política para o fato, ele não entra no falatório das pessoas, mas usa esse impacto que a notícia causou nessas pessoas para evangelizar a multidão. Fala, olha, vocês devem olhar para essas situações e pensar como que anda a vida de vocês, como vocês têm vivido, porque a vida é um dom. Então vocês têm que se arrepender, têm que se converter. O que é o arrependimento aqui? É o reconhecimento da nossa pequenez, do nosso pecado, da nossa miséria, para viver uma vida nova. Qual que é a vida nova? Qual que é o sinal do tempo? Qual que é o discernimento que nós devemos fazer? Jesus está diante de nós ensinando. Ele é a verdadeira notícia que nós devemos dar importância. Então, às vezes, nós damos mais importância às notícias de fatalidade, assassinato, do que a boa notícia que é Jesus, por meio do qual o Pai nos visita, nos salva, nos liberta, nos consola. Então, esse é o verdadeiro anúncio que nós devemos fazer. Então, Jesus se vale disso para evangelizar. E veja, ele continua no versículo 4, né, dizendo, e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer de todos os mesmos modos. Veja que o versículo 5 e o versículo 3 são praticamente idênticos, só que agora Jesus é que usa um exemplo. Esse exemplo da torre de Siloé também nós não temos uma referência histórica para isso, além do Evangelho de Lucas, mas nós sabemos que ali perto da piscina de Siloé, que a piscina de Siloé vai ser citada inclusive no Evangelho de João, capítulo 5, essa torre provavelmente estava colegada a essa piscina de Siloé, fornecendo água, e veja, homens que estavam fazendo um processo provavelmente de reforma dessa torre, eles morrem. É uma fatalidade. Então, enquanto no primeiro exemplo você tem uma intenção humana, Pilatos é um agente humano, ele tem uma intenção moral de assassinar aqueles galileus, de combater aquela revolta e fazer uma espécie de sacrilégio no lugar sacro. Nós temos aqui uma fatalidade, que não tem uma intencionalidade humana direta. É o que aconteceu, por exemplo, pode ter acontecido, por exemplo, com a minha família essa semana. Por exemplo, você pode, neste momento, pegar o seu carro, sair seu carro, um maluco vir e bater em você, você morrer.
ou um avião cair, ou você, por exemplo, bater a cabeça em algum lugar, acontecer alguma coisa que não tem uma intencionalidade, não tem uma culpa. E aí qual que é a explicação que as pessoas davam para isso? Nasceu cego porque seu pai e os seus antepassados pecaram, como está lá em João capítulo 9. Jesus, ele foge desse esquema. E infelizmente, e critica esse esquema. Infelizmente, na época da pandemia, vocês vão se lembrar quantos falsos pregadores, dentro da nossa igreja ou fora, pastores, por exemplo, falavam que a pandemia era castigo pelo pecado. Essas mentalidades ainda estão presentes de gente que usa a palavra de Deus para gerar confusão. Jesus não aceita esse tipo de explicação. Nós vemos aqui exatamente no Evangelho. Ele fala, diante então dessa realidade, das fatalidades da vida, da nossa pequenez, das situações que nós estamos sujeitos, como você tem vivido? Essa é a grande questão aqui. Como que você tem reconhecido a sua própria história? Você valoriza a tua vida, a tua família, as pessoas, o relacionamento que você tem no dia a dia? Como que nós vemos para a vida? Porque essa mania que nós temos de poder, de achar que nós podemos tudo, que nós somos poderosos, isso não nos leva a lugar nenhum a não ser a um caminho extraviado. Então Jesus chama o quê? Arrependimento. Eu estou aqui diante de vocês, trazendo essa boa notícia. Vocês são chamados a reconhecer o sinal do tempo, a visita de Deus que é no hoje da história de vocês, por meio de mim. O que vocês vão fazer agora, diante dessa novidade? E aí Jesus conta uma parábola bonita aqui. Veja que fala o seguinte, a parábola, né? Jesus contou esta parábola, versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos, se não der, então tu a cortarás. Vamos então analisar aqui essa parábola que Jesus conta, ligando exatamente a esse fato. Veja, aqui se nós temos 2 exemplos, um de fatalidade, outro de uma responsabilidade humana, diante dessas grandes notícias que causam impacto nas pessoas, Jesus nos apresenta essa parábola que nos ajuda a interpretar a liturgia deste nossa semana. Veja, evidentemente que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Esse certo homem é Deus. Então, Deus, né, tinha essa figueira plantada na sua vinha. Veja, você tem uma vinha e uma figueira lá no meio. Onde nós encontramos isso na Escritura, em que você tem a figueira e a videira juntas? Eu fiz uma pesquisa para vocês, nós temos lá em Miqueias, capítulo 4, versículo 4, diz assim, cada qual se sentará debaixo de sua vinha e debaixo de sua figueira, e ninguém quietará, porque a boca do Senhor dos Exércitos falou. Temos um outro exemplo no Antigo Testamento, em Joel capítulo 2, versículo 22. Sim, a árvore carrega o seu fruto, a figueira e a vinha são a sua riqueza. Veja, nessas 2 citações, de Miqueias capítulo 4, versículo 4, Joel capítulo 2, versículo 22, em ambos casos, a figueira e a videira juntos são sinais das bênçãos de Deus. Então, nós temos uma situação aqui que é um sinal de bênção de Deus, de alegria, de fartura. Veja, então, tanto a figueira quanto a videira, eu já falei isso, são símbolos de Israel. A videira, lá em Isaías capítulo 5, a videira que dá a uva, né? A figueira que dá os figos, e inclusive no texto bíblico que nós podemos ler, por exemplo, João Batista, no início do Evangelho, você pode ver isso lá em Lucas capítulo 3, tinha exatamente falado que Deus queria frutos de justiça, né? Que uma árvore boa produz frutos. Então, nós estamos dentro dessa dinâmica da produção de frutos aqui. Então, veja, ele foi até ela procurar figos e não encontrou, né? Não encontrou frutos. Esse texto aqui, gente, está nos outros evangelhos, em Marcos capítulo 11, versículos de 12 a 14, Mateus 21, 18 a 19, mas lá, em vez de ser um certo homem, é o próprio Jesus no final do seu ministério, e ele amaldiçoou a figueira, e que a figueira não tinha produzido fruto. Aqui Lucas, ele usa essa história em um outro sentido. Lucas usa no sentido de mostrar a paciência e a misericórdia divina. E tanto é verdade que vocês vão ver, então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Evidentemente, esse vinhateiro que cuida da figueira, que é símbolo do povo de Israel, é símbolo da nossa vida. Cada um de nós somos essa figueira, ou a própria igreja, né? Pode ser a própria figueira. Esse vinhateiro é o próprio Cristo. Então, o próprio Pai fala para Cristo, olha, não encontro nada. É o momento do julgamento. E o que o Cristo fala? Né? O Cristo que veio nos visitar, ele fala exatamente, olha, espera um pouco,
mais um ano, eu vou tentar para que ela produza frutos. Vou fazer o possível, veja, vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, vou colocar o melhor para que ela possa produzir frutos. Evidentemente que aquelas pessoas que escutavam Jesus, inclusive a pregação de João Batista, tinha a imagem desse Deus aqui, a primeira parte da parábola, mas veja, a parábola tem que ser interpretada como um todo. De um Deus que quer humilhar, quer julgar, quer cortar a figueira. Evidentemente existe a realidade do julgamento, mas o que nós temos de novidade? Que mais do que do julgamento da justiça, o Cristo de Lucas veio falar para nós da misericórdia. Então esse um ano a mais representa toda a história da caminhada da igreja, nossa comunidade, como que a missão de Cristo continuará por meio dos apóstolos para que essa figueira possa produzir frutos. Veja, então o que ressalta aqui é exatamente essa paciência divina de insistir nessa produção de frutos de santidade. No fundo, qual que é a condição para que a gente produza frutos? É o arrependimento, é a acolhida de Jesus. O verdadeiro adubo e a verdadeira proteção que se faz ao redor da figueira é a acolhida de Jesus. Coisa que dentro desse contexto do Evangelho, no capítulo 3, vocês vão ver que muitos não vão acolher Jesus. Jerusalém, inclusive, vai ser falado que ela não acolhe a visita de Deus, mas nós que pertencemos à igreja e queremos viver esse processo de conversão, nós acolheremos o Senhor. O que está por trás dessa história aqui da morte dos galileus e tudo mais? Veja, escrevendo aqui, o próprio Jesus, escrevi essa reflexão, o próprio Jesus sofrerá uma morte que aparecerá para muitos uma punição pelo pecado, naquela mentalidade daquela época. O arrependimento proposto por Jesus não é apenas o reconhecimento e o abandono do pecado, como muitas pessoas podem pensar na quaresma, né? Arrependimento não é só abandonar o pecado, não é só isso. Mas a aceitação da visita de Deus por meio da proclamação do seu reino. Essa é a verdadeira boa notícia. Você aceitar essa visita de Deus. Não é só você abandonar o pecado, isso faz parte. Mas mais do que abandonar o pecado, é aceitar que em Cristo está manifestada a verdadeira indulgência, a paciência, a compaixão de Deus por nós, como nós vemos no Salmo responsorial de hoje. Enquanto Jesus anuncia o reino e está a caminho de Jerusalém, ainda há tempo de se arrepender. E aí, olhando todo esse contexto das outras leituras, fazendo uma síntese agora, para a gente chegar ao tempo estabelecido aqui por nós, veja que na primeira leitura Deus se revela a Moisés como um Deus libertador que ama o povo, que quer libertar o povo do poder do faraó, para libertar o povo dos sofrimentos, para conduzir o povo para uma terra onde corre leite e mel. Olhando isso à luz do mistério de Cristo, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Essa promessa também é para nós hoje. Deus também nos quer libertar e nos conduzir para uma terra onde corre leite e mel. Mas como que isso a gente experimenta? Quando a gente reconhece, à luz do Salmo 102, 103, que Deus perdoa toda a culpa, Ele cura toda a enfermidade, Deus é paciente. Isso aparece no versículo 8, né? Vocês podem ver depois no Salmo responsorial, que vai dizer: o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, compassivo, quanto os céus por sobre a terra se eleva, tanto é grande seu amor para contê-lo. Então, Deus é um Deus que nos ama, que tem esse carinho para nós, que nós somos essa figueira, cada um de nós somos essa figueira, seja o próprio povo de Israel, a igreja, mas cada um de nós é essa figueira cuidada pelo Senhor. E aí lá em Coríntios, o 1 Coríntios capítulo 10, Paulo na segunda leitura, ele faz uma interpretação de tipo tipológica, parece que é pleonasmo, mas é a realidade, quer dizer, olhando lá para o Êxodo e vendo no Êxodo uma imagem daquilo que é a vida da igreja. Ele fala, olha, o pessoal que desobedeceu, o pessoal morreu. Eles tinham passado pela água e, no entanto, morreram. Nós também passamos pela água, nós fomos batizados, mas então nós devemos perseverar no caminho do arrependimento e da experiência do amor de Deus. Ou seja, a segunda leitura fala plenamente para nós que já fomos batizados, que estamos vamos renovar o nosso batismo na vigília pascal. E aqueles catecúmenos que se preparam para o batismo, porque a gente não pode abusar da misericórdia de Deus, não é? Então a misericórdia de Deus, quando a gente entende bem a misericórdia de Deus, ela nos leva a uma mudança de verdadeira vida. Então, assim, para a gente concluir esse evangelho, diante de Cristo, às vezes as situações, das fatalidades da vida, se você passou alguma situação, a gente não tem que ficar se perguntando, mas por quê? Né? Mas à luz da fé, para quê? Essa é a grande questão. Para que talvez essa fatalidade aconteceu na minha vida? O que eu posso aprender com isso? Mais do que buscar as causas, que às vezes nós não vamos encontrar as causas, não nesse exato momento, mas fala assim, o que isso me leva a mudar?
Se a vida ela é tão frágil, se a vida ela é tão sujeita a eventualidades, por que não viver bem agora? Por que não acolher Cristo? E ao acolher Cristo, o adubo, que é o adubo da sua graça, da sua misericórdia, produzir frutos doces, porque uma figueira tem que dar figos. Ela que está plantada no meio da videira, ela que está plantada no meio de Israel, e nós estamos plantados no meio da igreja por meio do nosso batismo. Que tipo de fruto nós estamos dando para essas pessoas? Veja, o Pai foi atrás dos frutos, né? E Cristo nos revela a verdadeira face do Pai, nós vamos ver que é um Pai de misericórdia, que tem a paciência de esperar. Semana que vem vocês vão ver o filho pródigo voltar. Então, Deus está esperando por você. Agora é o momento presente de você discernir, de você acolher a misericórdia de Deus na tua vida. Não importa hoje o pecado, a dificuldade que você tem que confiar em Deus e permitir Deus ser Deus na sua história. Então, não vamos ficar presos somente às notícias, as fake news que sempre tem, as várias notícias. Vamos focar a nossa atenção na boa nova do reino que é Jesus. Lembrando que o arrependimento e a conversão do evangelho de hoje não é somente abandonar o pecado, mas na realidade é acolher a graça, a alegria do evangelho e da presença de Cristo entre nós. Esse é o convite que Deus faz para essa semana, para você, para mim, para todos nós. Deus os abençoe. Hoje sempre, amém? Uma santa semana da quaresma para você, essa terceira semana da quaresma que nós iniciamos neste domingo, na presença, para nós fazermos um processo, na presença de Cristo, para nós deixarmos Cristo adubar a nossa vida com seu amor e com a sua misericórdia.